Em segundo lugar, nós pretendemos estabelecer as premissas de algum problema clássico, né? Claro, né, que tem a ver com a história da filosofia, para separar muito bem esses dois grandes momentos da lógica, né? Nós pensamos nos seguintes problemas, né? A gente já tem essas aulas formalizadas, né? Formuladas, desculpa. Nós pensamos em analisar o problema dos futuros contingentes, né? Lá no parágrafo 9 do De Interpretatione, ou fazer alguma leitura dos primeiros analíticos, né? Tentando mostrar como é que o Aristóteles entendia então a lógica, né? Ou uma outra coisa que a gente já fez também, que deu muito certo, dar uma olhada na formalização, né, dos argumentos oferecidas pelo Leibniz lá no resumo da controvérsia reduzido a argumentos em forma, né? Que ali também a gente pode aprender bastante sobre lógica clássica. Inclusive, recentemente a gente fez a mesma coisa também com o capítulo A Razão, lá dos Novos Ensaios também. É uma outra sugestão. Uma outra coisa que nós poderíamos fazer, que ainda pode ser enfrentado nesse ambiente da lógica clássica, é avaliar a argumentação utilizada nas muitas provas da existência de Deus, né? Ou as argumentações que foram utilizadas para tratar do problema dos universais. Do nosso ponto de vista, essas atividades fechariam muito bem, né? Porque se associariam à análise de texto, né? Ao final da disciplina de Lógica 1. Então a nossa ideia era terminar a disciplina de Lógica 1 fazendo o aluno entender como é que a lógica ajuda a interpretar textos que no final das contas escondem uma certa formalização, né? Está escondido ali, mas ela está feita lá. Essa então seria a nossa quarta estratégia específica. A quinta estratégia seria a seguinte: para explicar como se dá ao menos parte da relação entre o desenvolvimento da história da lógica e a criação de novos expedientes de caracterização de uma falácia, também faremos duas coisas. Primeiro, caracterizaremos esquematicamente ou combinatoriamente os 256 tipos possíveis de figuras do silogismo, né? Como fazer o aluno entender, em termos de combinatória, que as combinações possíveis de um silogismo tem esse número, né? 256. Né? Depois mostraremos quais são válidos em uma interpretação existencial e quais são válidos em uma interpretação não existencial, hipotética. Neste caso, né, nos valendo da linguagem formal da lógica mais atual e dos diagramas de Venn. Ora, feito isso, né, então a passagem da lógica clássica aristotélica para a lógica clássica moderna, poderemos então interpretar adequadamente parte dos textos de Frege, que a gente vai fazer daqui a pouco, como o prefácio à conceitografia e o que é uma função, os textos de Russell, especialmente, né, os textos que estão lá na filosofia do atomismo lógico, e claro, o tempo todo, lá nos exercícios, né, vocês vão perceber, tentar entender como é que o Wittgenstein constrói a argumentação do Tractatus. Ora, essa então seria a atividade final da unidade Lógica 2. Essa era a nossa intenção, né? Bastante parecido com o final de Lógica 1. Ora, a nossa sexta estratégia seria a seguinte: para estabelecer claramente a ligação entre o desenvolvimento da história da lógica e a criação das linguagens artificiais, especialmente relacionadas à matemática ou à computação, começaríamos os nossos trabalhos, né, lendo parte dos textos de Russell, né, textos já, inclusive, mencionados lá, fazem parte dos exercícios, né, onde o Russell se refere à importância da noção de função proposicional. Por isso também que queremos ler o texto do Frege, o que é uma função. Ora, pretendemos primeiramente, nesse caso, caracterizar suficientemente o embate entre Locke e Leibniz quanto ao problema da significação das palavras. Então a gente ia apresentar parte dessa história do problema da significação a partir do enfrentamento Leibniz e Locke.
Mostraremos a peculiaridade do deslocamento que o Leibniz apenas sugere nos seus novos ensaios, né, do entendimento humano. Ele só sugere, mas que já havia sido motivo de muita produção e que enquadraríamos no título geral, reflexões sobre as linguagens artificiais em geral. Né? Reflexões que, obviamente, diziam respeito aos muitos progressos que ele, né, o Leibniz, já havia alcançado quanto à discussão geral da importância de uma característica universal, o alfabeto dos pensamentos humanos. Quem deu uma olhada lá na lista de questões vai ver que eu fiz um pouco de história, né, dessa expressão, né, característica universal. Isso então em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós pretendemos explicitar o deslocamento conceitual que traz uma nova noção de pensamento para o ambiente das linguagens artificiais. Essa é uma palavra importantíssima, né, na história da lógica, né, o pensamento, um conceito, né, especialmente para a lógica matemática, e que culmina, né, na discussão das máquinas que pensam. Para isso, utilizaremos as reflexões feitas a partir dos textos de Leibniz, alguns títulos e trechos de clássicos da história da lógica, como a obra de Boole, né, Leis do Pensamento, e terminaríamos na obra Tratatus Lógico-Filosóficos de Wittgenstein, passando, evidentemente, pelo Frege e pelo Russell. A sétima estratégia que nós usaremos é a seguinte: para indicar parte da lógica que sustenta os lances mais importantes da epistemologia contemporânea, quanto à diferenciação entre discurso científico e pseudocientífico, consideraremos o falsificacionismo, ou falsacionismo, tem gente que também diz assim, né, de Popper e Lakatos, contra o positivismo de Wittgenstein e Carnap. Ora, imediatamente associada, né, essa problemática, às considerações que fizemos, nós pretendemos então já associar a oitava estratégia, que seria fazer compreender o que há de mais elementar quanto à lógica que sustenta a pesquisa científica em geral. E isso responde àquelas perguntas finais, né? A última estratégia que nós utilizaremos é a seguinte: para fornecer ao menos os elementos, né, porque nós não temos tempo, né, para fazer isso da maneira que seria necessária, né? Então, para fornecer ao menos os elementos para a compreensão da mais recente dificuldade enfrentada para diferenciar matemática e lógica moderna, né, a lógica atual, ensaiaremos formular ao menos as bases da resposta de Gödel ao desafio formulado por Russell em seu texto Introdução à Filosofia da Lógica. Esse é um outro texto também que faz parte da bibliografia e que também serviu de base para os nossos exercícios de interpretação de textos. Ora, essa então, em termos de estratégia, né, seria a atividade final da unidade lógica 2. Então essa seria a última estratégia e a estratégia final. E, claro, né, nós gostaríamos, eu espero que dê tempo, né, é difícil, mas a gente gostaria de fazer aí pelo menos uma videoaula que tratasse da temática geral, né? Fica aí para o aluno pensar quando sair da disciplina, né? Discutir um pouco as fronteiras entre lógica, semiótica, semiologia, linguística e análise do discurso. Essa é a intenção. Parte do material que seria necessário para fazer essa discussão está lá na bibliografia também. Ora, a estratégia mais geral que adotaremos será indicar em cada momento, né, desse material que nós elaboramos, né, uma bibliografia específica relacionada com a história e filosofia da lógica. Nós já fizemos isso com Tratatus, né? A cada exercício que nós entendemos importante para compreender o pensamento do Wittgenstein e do Tratatus, nós mencionamos lá então um aforisma do Wittgenstein. Então é isso, né? A estratégia mais geral que adotaremos será indicar em cada momento dessas aulas, né, uma bibliografia específica relacionada com história e filosofia da lógica, ou que atenda a dificuldades ou mesmo curiosidades específicas dos alunos.